Aula número 1 a respeito ou sobre a psicoenergopatogênese das articulações. A gente começa a falar agora e eu quero aqui conversar com vocês, fazendo uma introdução e dizer que durante as próximas aulas também serão sobre essa temática. Então, fiquem tranquilos. O que não der para resolver e responder aqui hoje, com certeza farei amanhã ou nas caixinhas. Então, vamos lá. Normando, fica de olho que em breve a gente vai abrir esse curso, ainda essa semana, fica de olho. Lembrando que as promoções mais importantes ali do site acabam amanhã, mas eu vou falar mais disso depois. Vamos aqui, prestando atenção. Eu quero que vocês entendam o seguinte, olhem para o corpo de vocês, observem que esse corpo ou qualquer outro corpo, né, é moldado, é formado por energias. Eu sempre abro as aulas falando sobre isso, eu sempre estarei batendo nessa tecla com vocês, até isso entrar na cabeça de vocês e nunca mais sair. Quer dizer, o nosso corpo é modelado por energias, e essas energias fazem parte de um esquema montado entre uma estrutura macro e outra estrutura micro. Essa estrutura macrocósmica, ela possui todas as informações necessárias para poder comandar, ordenar, coordenar, orientar o sistema da natureza, quer dizer, a natureza. Então, todo o cenário evolutivo é organizado pela estrutura cósmica, pelo macrocosmo. Então, a partir desse instante, é importante lembrar e saber que o macrocosmo é uma memória ambulante. O macrocosmo é uma sede de informações capaz de armazenar e ser permeável às demandas que nós mandamos para ele. Então eu quero que vocês entendam assim. A vida começou em algum momento, aqui não vou discutir sobre isso, eu só quero fazer você entender que quando nós éramos quadrúpedes, ou os nossos ancestrais eram quadrúpedes, eles tinham que buscar comida em algum lugar. Então a necessidade de sobrevivência impulsionou o movimento dessas pessoas, impulsionou o movimento desses ancestrais para poderem eles saírem de onde eles estão para pegar comida. Então eles começaram a modelar o corpo. Foram modelando. À medida em que eles construíram esse corpo que é formatado com características específicas, nos dando então uma condição humana, o sistema cósmico trabalhou junto. Quer dizer, esse ambiente macrocósmico formatado por nossos ancestrais e por nós mesmos, armazena energias, armazena informações que, por sua vez, são codificadas para poder atender às nossas demandas. Então, quando você está aí, mulher, você recebe uma sementinha do homem e germina essa semente, quer dizer, você fertiliza um novo ser, que é o seu filho, você está criando um padrão de informação capaz de atrair todas as informações relacionadas ao desenvolvimento fetal, relacionadas ao desenvolvimento embriológico, relacionadas ao desenvolvimento de um corpo. Então, quando você abre espaço para a concepção, então quando você concebe uma vida no seu útero, você está linkando, você está atraindo para aquele órgão um conjunto de informações capaz de produzir todos os eventos relacionados ao desenvolvimento fetal. Então o embrião ele segue um padrão de desenvolvimento especializado, específico, e esse padrão é determinado pelo macrocosmos. Então essa estrutura macro, ela é uma grande memória que armazena informações. O Peter Sheldrake, ou Rupert Sheldrake, chama essa estrutura macrocósmica de campos morfogenéticos. Segundo Sheldrake, essa estrutura macrocósmica está diretamente ligada ao desenvolvimento da forma. Então nós temos braços, pernas, uma coluna, uma postura ereta, por conta dessas informações armazenadas em campos de energia especializados. Então prestem bem atenção, quando eu pego esse conjunto de informações e trago para cá, e trago essas informações para esse ambiente aqui, que é a nossa sala de aula, eu quero dizer simplesmente que nós estamos trazendo uma renovação para as ideias da medicina chinesa. Por quê? Porque Sheldrake só fala dos campos morfogenéticos. Eu falei dos meridianos, então a partir de agora, no seu útero, você que está esperando um filho, gerando uma nova vida, quem estiver grávida, por favor, se aponte,
você está desenvolvendo o corpo, você sim, você é sede para isso. É óbvio que você é a atriz principal, você não é coadjuvante, você é protagonista, obviamente. Mas existe uma série de outros braços, digamos assim, trabalhando junto com você, mãe, para poder desenvolver esse embrião, desenvolver o corpo do seu filho. Então, a partir de agora, eu quero que vocês compreendam que tudo começa com as energias. Então, Sheldrake fala em campos morfogenéticos, e eu trago a ideia das energias, eu trago a ideia dos meridianos, eu trago a ideia dos processos do sistema embrionário que vem falar, ou que vem nos trazer essas informações que renovam a medicina chinesa, que é o seguinte: os meridianos surgem a partir da concepção, onde a energia ancestral brota ou faz brotar esses meridianos. Então, o primeiro meridiano que surge é o Shomai. Depois dele vem o Heimai, o Dumai, depois o Heimai, depois vem Daimai e todos os outros. O que importa saber aqui é que todo o corpo formatado de pele, carne e osso, ele foi em algum momento criado. E esse momento, que é o seu dia, o dia que você foi concebido na barriga da sua mãe, ele, seu corpo, foi iniciado, ou ele foi originado de um conglomerado de informações capazes de criar esses padrões que vão formatar o seu dedinho, a sua cabecinha, vão formatar toda a sua estrutura. Ao longo do desenvolvimento gestacional, inclusive a gente está nessa parte ali no núcleo de formação em acupuntura, onde eu estou falando em cada etapa do desenvolvimento gestacional para condicionar um pool de informações que possam ajudar no processo de diagnóstico. Então todo esse processo gestacional, os 9 meses de gestação, tem uma etapa, segue uma fase. Essa etapa ou essas fases, elas seguem uma rotina específica. E aí é que está. As rotinas especializadas de um processo embriogênico estão diretamente ligadas às essências energéticas, que é uma outra teoria que eu trago para renovar a medicina chinesa. As essências energéticas são padrões de informações rudimentares capazes de organizar apenas por uma mensagem todos os desdobramentos a seguir dentro de um corpo. Então o corpo ele é formado por um aspecto energético, onde as essências energéticas são os orientadores desses desdobramentos. Então você está me assistindo, você tem 2 zóio, né? Não são olhos, são zóios. Você tem 2 olhos, por quê? Porque existe um padrão de informação, existe uma informação específica que, ao ser incomodada, ao ser estimulada, gera um desdobramento que irá formar os olhos. Mas entendam, todos têm olhos, então por isso eu tenho todo esse padrão de informação gravado no macrocosmos. Como eu disse, o macrocosmos nada mais é do que um banco de memória de tudo que já aconteceu aqui nesse planeta Terra. Então, no momento em que eu entendo que as coisas são mais ou menos formatadas, eu começo a ter a liberdade para pensar, onde o tal da autonomia ela é extremamente importante. A autonomia é você poder pensar com a sua própria cabeça, seguindo uma certa linha de raciocínio, capaz de ajudar você e a quem necessita daquelas informações. Tendo, então, dentro desse padrão de raciocínio, uma coerência. Essa coerência, a melhor delas, quer dizer, a coerência que a gente busca é a coerência científica, obviamente, e a coerência lógica dos padrões de analogia que a gente faz de ideias que já foram pesquisadas. Neste momento, eu estou querendo formatar para vocês, ou melhor, estou formatando agora, nesse instante, um conjunto de informações capaz de sustentar a aula. Por quê? Porque quando eu digo a você que o corpo foi formado, modelado lá atrás, dentro da barriga da sua mãe por meio de energias, e essas energias seguem um padrão coerente, seguem uma rotina específica, onde as essências energéticas tomam conta, eu estou dizendo para vocês simplesmente que é que eu li aqui que está travando, ó. Aí a Diva escreveu, aqui não está, eu peguei nós está, aí nós está nem tanto, né? Às vezes eu dou uma de roceiro aqui, às vezes eu falo errado, porque eu falo muito rápido, minha cabeça funciona a 1000, e aí o nós está não existe não, porque eu li aqui. Bem, nós estamos criando uma rotina de ideias onde eu possa explicar daqui a pouco por quê, né? Cada articulação é mais sensível a um determinado padrão emocional. Tá certo? Então prestem atenção no que eu vou dizer agora. Prestem atenção. Eu quero dizer a vocês o seguinte:
cada articulação é dominada, comandada por um aspecto energético que tem como principal referência as essências energéticas. Então, as essências energéticas servem de pano de fundo para orientar os desdobramentos que irão formar cada parte do seu corpo. O pipio, a perereca, a cabeça, o dedão do pé, o dedinho, tudo tem relação, tá? Tudo tem relação com as essências energéticas. Tudo. Então, cada parte do corpo está diretamente ligada a uma essência energética. Todos compreendem isso? Todos compreendem isso? Todos compreendem isso? Então, me respondam enquanto eu bebo água. Todos compreendem isso? Quem estiver travando é só botar no Wi-Fi, tá? Ou senão ir lá para perto do modem, porque o modem, a internet não faz curva, tá? Quem estiver travando faz isso. Estão entendendo? Quem for de primeira vez, fala aí, para a gente dar as boas-vindas. Então, attention please. Novo site é lojacentrobenesse.com.br. Corre lá que tá cheio de combo legal que eu preparei para vocês, tá? Então vamos lá, continuando. Você que está aí me assistindo, seja você que tenha um corpo masculino ou um feminino, você segue esses padrões que eu estou aqui explicando. Então vamos entender. Olha lá, você tem 5 orifícios, não tem? Tem o narigão, o zóio, a beiça, o sorvido. Não tem isso? São 5 orifícios, quer dizer, 1, 2, 3, 4. Tá faltando um. Qual que é o outro? Qual é o outro orifício? Qual é o outro orifício? A Daniele tá estudando, estou estudando com um dos teus livros. Perfeito, estuda mesmo. Vale a pena, aquilo foi feito com muito esforço. Nossa senhora, eu estudei muito para tá escrevendo esse tanto de livro. Bem, então, qual é o outro orifício? O outro orifício você pode chamar a língua, porque a língua, ela é um orifício, ou ela é um órgão sensorial responsável pela gustação, está na desobediência, tem um ânus também, perfeito, mas aí eu tenho que falar mas eu também tenho que falar se eu falar do ânus, eu também tenho que falar do órgão genital externo, né? Então não é esse tipo de orifício. Vamos lá. Os orifícios externos ou os orifícios inferiores, tudo bem. Mas olha aqui, preste atenção. Attention, please. Eu tenho o seguinte, zóio, eu tenho um padrão de formação que formata os olhos e mantém isso depois que eu vou nascer, que é a essência Rum através do fígado. Então entendam, eu tenho uma essência energética de pano de fundo que irá, a partir de um órgão, comandar todos os sistemas fisiológicos relacionados a ela. Então as essências energéticas mandam no processo. Então a essência Rum, que eu batizei de essência Rum, mas poderia ter batizado também de essência whisky, essência cerveja, para mim tanto faz, eu só coloquei essência Rum, porque é um ideograma que representa bem a estrutura da alma etérea, do fígado, enfim. Então a essência Rum comanda todos os movimentos, desdobramentos relacionados à estrutura do fígado. Entendem? E o fígado, ele é um órgão que, por ser denso, por ser sólido, estará emanando as suas energias para nichos de fisiologia, né, nichos fisiológicos específicos, e os olhos são um desses nichos. Então os olhos representam a janela da alma, representam a capacidade de enxergar, representa a evolução humana, e o fígado é quem manda essa energia para cá. O fígado a partir da essência Rum, que é uma essência que modela toda a estrutura relacionada ao nicho fisiológico fígado. Então, o fígado manda energia para cá e para os tendões. Ao mesmo tempo, estou pegando esse exemplo, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho articulações que estarão mais responsivas, estarão mais permeáveis, estarão mais afinizadas com a estrutura energética do fígado, através da essência Rum. E então eu tenho que entender que, por mais que qualquer articulação do meu corpo, como eu já falei aqui em algumas outras lives, deve obediência ao fígado,
as articulações, todas elas, têm um diretor. Então existe um presidente, e agora eu digo a vocês que existe um diretor. E então o fígado é o responsável por manter a energia dessas articulações, ou dessa articulação, a depender da sua qualificação, estáveis, regulares. E então vamos ampliar os conceitos, onde então o fígado não manda energia apenas para os tendões, ele também emana energia para certos aspectos fisiológicos relacionados a ele, e um desses aspectos que eu falei como exemplo são os olhos, mas também há duas articulações principais que têm uma relação direta com o fígado. Uma delas é o ombro, a segunda é uma relação mais indireta, mas é o quadril. Então vamos entender: o fígado é um órgão que está sendo comandado pela essência Hum, e ele, fígado, é utilizado por essa essência de energia para fazer as articulações do ombro e do quadril funcionarem. Enquanto o rim comanda a forma. O rim comanda a forma, o rim manda energia para as articulações e também para os ossos, para poder estimular a regeneração. Então prestem atenção, toda célula do corpo morre, ela nasce, trabalha, morre. Quando essa célula morre, ela precisa ser reposta. E quem repõe essa célula é a energia ancestral, que nada mais é do que um conjunto de energia, um molde de energia presente dentro de um arquétipo, de um conceptáculo chamado por mim de central de referência energética instintual, localizado no meio da sua barriga, entre as suas tripas. Esse conjunto de informações emana todo o processo de know-how, vamos dizer assim, para formar qualquer célula do seu corpo. Então, a energia ancestral nada mais é do que um modelo energético primário, primordial, capaz de gerar qualquer parte do seu corpo. Qualquer parte do seu corpo. Então, as articulações são extensões dos ossos, logo são ou devem satisfação para o rim. Ponto. Contudo, cada articulação possui um elemento ou um órgão que, através da essência energética, é comandada. Então, a função de uma articulação, que é produzir movimento, que é fazer movimento, produzir o deslocamento da massa a partir de uma contração muscular específica, a função tem relação com o diretor. A estrutura da articulação tem relação com o rim. Então vamos pegar esses dois conceitos, enfiar no meio da cachola e nunca mais esquecer, porque eles serão extremamente importantes a partir de agora, para então eu conseguir entender o que eu vou dizer, conseguir entender o que eu estarei tentando mostrar como experiência prática e teórica, e para que você comprove isso na sua prática, para que você comprove isso na sua experiência pessoal. Logicamente, você tem que passar todas as informações pelo seu crivo. Você tem que duvidar até você ver, o que o cara tá falando parece que tem relação. O que o cara tá falando parece que não é tão doido assim. Igual falaram para mim, que não era para eu escutar as aulas dele, porque o Fabrício é antiético, o Fabrício fala palavrão, o Fabrício é não sei o que lá. Então, você tem as suas próprias experiências para que a gente possa seguir cientificamente amparado e fazer a medicina chinesa manter-se por mais 10, 15, 20 mil anos aí, ok? Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Prestem atenção, deixa eu organizar minha câmera aqui, porque eu estou gravando essa aula, se transformará num curso juntamente com as outras que virão a seguir. Presta atenção. Primeiro, que você tem que saber até agora, essa primeiro quarto da aula aqui, agora são, primeira metade da aula, são 8h30. Você tem que saber sobre embriogênese energética, ok? Embriogênese energética, você tem que saber. A embriogênese energética e seus desdobramentos. É a primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa que você tem que saber é que cada articulação tem um
um diretor e um presidente. Então, na hora de tratar, vai ser ou será necessário você lembrar disso, porque nós vamos trabalhar a articulação de uma forma a depender do processo de lesão. Então, perguntaram aí de fratura. Se eu disse, preste atenção, se eu falei que o osso é dominado pelo rim, e existe uma fratura, seja uma fratura na articulação, mas eu lesei a estrutura. Então, eu leso a estrutura e depois eu leso a função em consequência. Logo, eu tenho que tratar rim. Eu tenho que tratar rim. Entenderam? Porque é estrutura. É o primeiro raciocínio, é o raciocínio mais superficial que eu quero fornecer a vocês. Porque vão ter outros a partir de agora. Então vamos lá. Primeira aula dessa série de aulas que eu estarei aqui é a aula sobre fígado, rim. Então vamos falar disso. Vamos falar de fígado, rim. Então que eu tô doido? É fígado, elemento madeira, essência rum. Preste atenção no que eu vou dizer. Inclusive tem um curso novo de dor. Esse curso novo é um conglomerado de aulas que eu fui pegando, lives que não mais estão no Facebook. Eu tenho mais de 240 lives no Facebook, fora as daqui. Então essas lives não estão mais disponíveis abertas, né? São algumas só, então eu estou fazendo o que agora nos cursos? Eu estou colocando lives fechadas em cada curso, onde eu não quero mais perder aquele conhecimento, eu estou colocando em novos cursos, então live de 2017, 2016 e assim vai. Então tem um curso novo de dor que eu peguei, são 3 lives fechadas e mais 9 aulas sobre dor. Tá muito top, eu fiz uma seleção especial sobre dor. Então lá tem, nesse curso novo tem problemas no ombro, na coluna, lombar. Tem uma bela de uma aula de 1 hora e 11 minutos sobre artrite reumatoide. Tem analgesia auricular. Eletroanalgesia também eu explico lá. Peguei uma aula de eletro, pus lá. Então formei um pool de aulas que tá bem bacana. Eu acho que é R$ 59,90 ou R$ 69,90. Bem assim. Ou é R$ 79,90, sei lá. Eu sei que é 10 de R$ 7,90. Eu sei não. É menos de 100 e mais de 50, ok? São ao todo, se não são 12, são 14 aulas, tem que ver lá. Mas enfim, preste atenção. As articulações, então, dependem da energia do seu genitor, que é o rim. E a sua função dependem do seu diretor, que nesse caso que a gente vai trabalhar hoje é o fígado. Então, quando chegar um paciente no seu consultório, você tem que abrir os olhos, fígado. Abra os olhos e expanda a sua mente. Para quê? Para que você possa analisar esse paciente entendendo todos os meandros que virão a seguir. O primeiro meandro, quer dizer, a primeira característica, a primeira coisa que eu tenho que observar a seguir é: se o cara chegou com a dor no ombro, se o cara chegou com um problema no ombro, eu vou já pensar em fígado na hora. Vrap! Mas o professor fulano falou uma coisa. Não interessa quem falou o que falou, não interessa para mim. O que interessa é que eu vou ensinar para você, como eu faço. E como eu faço é assim. Se você quiser fazer igual, garanto a você que no mínimo você vai mostrar que eu estou errado, se caso não der certo. No máximo você vai ter parabéns para você, vai ganhar mais paciente, vai encher o bolso de dinheiro e fazer o que quiser com o seu dinheiro, que não tem nada a ver com isso. Bem, o que importa então é, o cara chega no seu consultório com um problema no ombro e vai falar: doutor, eu tô com dor no ombro. Aí você tem que pensar no fígado. Quando você pensa no fígado, você precisa lembrar da fisiologia do fígado, fisiologia energética. Quer dizer, o que o fígado domina? O que o fígado domina? Entende? Então, você tem que largar a mão de ser boba ou bobo. Eu falo boba porque a maioria aqui é boba. A maioria aqui é mulher. Então você tem que largar a mão de ser boba e começar a pensar. Cabelo é fígado. A cor do cabelo é rim. Então você pergunta pra mulher, se for homem também, mas o homem ele não vai ter queda de cabelo tão grande como a mulher. Ela vai falar: eu tô com dor no ombro. Aí você já largou de ser boba, você vai pensar: então tem relação com o fígado. Você pergunta: seu cabelo cai muito? Ela: cai.
Aí você dá aquela olhada assim. Segunda coisa que você vai perguntar: tem dor de cabeça? Uai, tem. Quantas vezes por semana? Quantas vezes por semana? Aí, ela, uai, umas 3 vezes por semana. Tem fotofobia? Tem. Então, você vai ter. Não tem, gente, não tem que ter ficha de avaliação com tópico, não. A sua cabeça tem que funcionar assim, porque você é capaz, você consegue, porque você estuda, entende? Então, vai batendo as informações e a sua cabeça começa a mexer. Aí você pergunta: mas vem cá, na época da menstruação, a sua cabeça dói mais? Dói. E o ombro? Nossa, o ombro dói muito. E se você é muito nervosa? Você é muito nervosa? Aí a pessoa vai falar assim, eu não já bateu tanta coisa, né? Você já adivinhou, entre aspas, tanta coisa dela, vai falar que não é nervosa de jeito nenhum. Mas aí o que você vai fazer? Você vai olhar a face dela e vai ver livro diagnóstico integrado. Diagnóstico integrado! O livro. Você vai olhar a marca de expressão dela, porra. Entendem? E aí já não precisa falar mais nada. Porque a causa da cefaleia é a contrariedade. A causa da fotofobia é a contrariedade. A causa do cabelo caindo é a irregularidade do sangue. Porque quando sobe o Yan, a bicha fica doidona, a mulher fica louca. E o sangue não sobe. Por que não sobe? A peste do sangue. O sangue não sobe porque nós não temos condição de mandar o sangue para cima pelo fato de que o Yan já subiu. Então o sangue é pesado, é yin. No máximo que vai acontecer é descer. Aí vem menstruação fora de hora, aquela coisa toda. Entendeu? Agora que são elas, por que o cabelo cai? O cabelo cai por falta de substâncias químicas relacionadas, desequilíbrio, pela irregularidade de substâncias químicas relacionadas à testosterona. Testosterona. A testosterona, se eu não tenho aromatase, se eu não tenho condição de quebrar ela, quebrar e mandar embora, ela vai ficar enchendo a paciência da gente. E aí, quem tem tendência a ter melasma terá, quem tem tendência a cair cabelo terá. Entende? E aí, então, eu tenho que entender que queda de cabelo é fígado, rim é cabelo branco, é cor, é melanina, que mesmo assim tem relação com rim, mesmo assim tem relação com fígado, aliás, com fígado, a melanina. Mesmo assim, explico isso em outro momento, agora não, tá? O pessoal do Núcleo de Formação já entende essa condição, porque eu já dei aula sobre isso lá. Mas voltando, presta atenção, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Que às vezes eu fico me pirado aqui, aí eu perco o rumo, eu acho que eu fico pissuído, aí eu perco o rumo aqui, às vezes eu penso que não está entendendo. Vocês estão entendendo? Responde aí para mim. Vou beber água. Tá entendendo? Então vamos lá. Ombro. Gente, preste atenção. Eu já expliquei isso também algumas vezes. Vamos de novo. O ombro é uma articulação que mexe para tudo quanto é lado. Então, nós temos 3 planos e eixos. E ele mexe para os 3. Frontal, temporal. Não vou nem lembrar disso agora. Nossa, lembrar de plano e eixo aqui agora é lembrar do meu professor de anatomia. Nossa, o cara era ferrar demais. Credo, até uma angústia. Me ferrava demais. Nossa, eu tinha vergonha e não falava meu nome. Eu tinha morrido de vergonha na época, mas enfim. Vamos lá, eu vou explicar. Então, plano e eixo. Então, o ombro movimenta para tudo quanto é lado. Olha a associação que eu vou fazer isso aqui. Eu fiz essa associação numa sala de aula lá em Valinhos, quando eu dava aula no Brasil inteiro aí, pela escola que eu trabalhava. Então vamos lá, olha a associação de ideia, preste atenção. Attention please, attention please. Uma coisa é fato, quem está me assistindo aí, seja grato às suas origens, seja grato a quem te lançou, seja grato a quem confiou em você. Não passe a perna em quem confiou em você. Eu sou grato a quem me lançou. Eu não tenho dívida nenhuma com quem acreditou na minha pessoa. Eu tenho um atritozinho normal de pessoa, mas
agradeço muito as pessoas que me lançaram, muito mesmo, muito embora não seja assim, né? Todos são assim, eu sou assim. Então agradeço muito. Então eu tô lembrando aqui da minha época. Vamos lá. O que acontece? O elemento madeira, a essência ruim e o fígado representam um conglomerado de energias que tem uma relação emocional ou psicoenergossomática com o egoísmo. Então o egoísmo é uma característica do temperamento que serve àquela condição onde a pessoa pensa só nela e esquece dos outros. Ok, é muito simples falar assim, né? É muito simples caracterizar o egoísmo, mas preste atenção, olha só a pancada que eu vou te dar agora. Você, antes de ser altruísta, que é o contrário do egoísta, você tem que ser egoísta. Mas o que importa aqui dizer é, o egoísta patológico, ele é vaidoso. Então, a vaidade, ela está diretamente ligada à condição onde essa pessoa egoísta é e trabalha com uma conjunção de fatores que impedem ela de transportar as informações, transportar as suas necessidades, ou até mesmo pedir ajuda. Vamos começar por aí. A pessoa egoísta, ela é vaidosa ao ponto de ela não pedir ajuda. O egocêntrico. Então a pessoa egocêntrica ou egoísta, ela não é simplesmente ser o centro das atenções, ela simplesmente ela não permite isso. Ela não permite que os outros ajudem ela. Que os outros façam parte do contexto de vida dela e que possam os outros serem, como eu posso dizer, protagonistas da sua história. É mais ou menos isso. Protagonista da sua história. A palavra certa, o Alexandre acertou em cima, o narcisista. Então essa pessoa vaidosa, narcisista, é um tipo de pessoa que sempre estará boicotando os outros e ainda pegando o que é do outro, trazendo para si e falando que é dele. Entende? Por exemplo, eu lancei a minha esposa, ela tá aqui, ó, a Lohane, lancei minha esposa assim, ela escreve livros hoje, porque imagine se eu fosse uma pessoa egoísta, eu falo, não, só eu quero aparecer. Você não vai aparecer, não. Um dia você aparece. Ou você que tem que conquistar seu espaço. Embora, obviamente, ela conquista o espaço dela. Mas facilita muito quando eu abro as portas para o mérito da pessoa ficar mais fácil. Então você caminha deixando o caminho do outro mais fácil. Isso é inteligência. Isso é inteligente. É óbvio que você tem que saber para quem mexe com isso, né? Você tem que saber para quem mexe com isso. Então, já passei muito por isso. Chefe, assim, ó, um dia aconteceu isso, eu vou dar esse exemplo pra você entender. Eu fiz o planejamento de um curso de massagem há muitos anos atrás, lindo o curso. Eu sei que a escola que eu trabalhava colocou mais de 100 alunos nesse curso, nas 2 primeiras turmas. E no dia da estreia do curso, que eu fui dar aula, o meu chefe chegou lá e falou assim, eu fiz o curso. Eu fiz o planejamento desse curso, eu escrevi esse curso, eu olhei para ele e falei, uai, mas esse homem tá doido? Eu falei, não vou falar nada aqui não, meio que me aguarde. Ah, não deu outro, terminei minha aula, eu liguei para ele, falei, que história é essa? Você fez porra nenhuma? Você não fez porra nenhuma? Então, entendam, esse tipo de atitude, se for 50% mais um do seu tempo, do seu dia a dia, levará a desequilíbrios ou sustentará os desequilíbrios do fígado. Por quê? Porque remete a um temperamento egoísta que não pode conceder mérito a quem ele pensa que é inferior. Entendem isso? Então entendam lá. Nós naturalmente somos assim. Não é só o seu chefe nem o meu, não. Nós também somos naturalmente assim. Por quê? Porque o mecanismo de sobrevivência nos oferece a condição de estarmos sempre sentindo ameaçados. E a sensação de ameaça obriga a gente a se proteger. Então, você naturalmente, sem perceber, já deve ter sido assim, eu também. Obviamente. Contudo, o autoconhecimento, utilizando principalmente os conhecimentos da medicina chinesa, é o que eu fiz, né? Então só consigo falar daquilo que eu fiz e faço, eles me ajudaram a perceber isso. Então não ter dor no ombro. Entenderam? Não ter dor no ombro. Por quê? Porque o ombro é uma articulação que coapta com essas informações relacionadas, obviamente, ao contrário, que é o altruísmo. O ombro mexe para tudo quanto é lado. Entendeu? Mexe para tudo quanto é lado. São
todos os planos e eixos, juntamente com o quadril, tanto é que contém uma cintura, que é a cintura escapular, né, que trabalha com o ombro em sinergismo, né. Então aqui a Erika está falando, sou muito grata por você, Fábio, a primeira vez que eu ouvi falar da MTC foi por você, olha que legal. Isso foi aonde? Não fala o tempo não, só fala onde, não fala quando foi não, porque senão vai denunciar que eu tô com meus 24, 23, eu tô com 23 anos, né, então vai ver que eu não tô aí, vou estar mentindo, vai me processar por calúnia, de enganação, não é difamação, não é enganação. Então vamos lá. Neste exemplo que eu dei, você vai entender que existe um padrão de informação sendo produzido por essa pessoa o tempo todo, e esse padrão de informação vai bater no fígado. Bah, 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 bah. E o fígado ressona. Bum, bum, bum. E aí, esse fígado ressonando, ou a ressonância do desequilíbrio do fígado, estará provocando, ou sendo, como eu posso dizer, provocando ou sendo a irregularidade. Entende? A irregularidade do fígado, ou a energética do fígado, vem sendo causada por um processo de desequilíbrio relacionado com a frustração. A pessoa frustrada pode conduzir as suas ações a partir desse movimento egoísta chamado egoísmo. A pessoa é egocêntrica, ela centra tudo nela. Às vezes existe aquele egocêntrico mudo, surdo, que é o egocêntrico, que não aparece muito. Ele não aparece muito, ele fica caladinho, quietinho, ele é mais tímido, não é tão competitivo, ou parece não ser tão competitivo como o tradicional. Ok? Mas esse egocêntrico, ele também é malzinho, ele também, se deixar soltar as garrinhas, ele botar as garrinhas de fora, ele vai te zunhar, ele vai te machucar, ele vai cortar a sua jugular. Entendeu? Por quê? Porque é a natureza dele, você tem que ficar atento. Então, para ficar atento, quando chegar lá a vovozinha com o probleminha no ombro, meu ombrinho, tá doendo meu ombrinho. Saibam que não é porque ela é uma vovozinha que ela não tenha todas essas características. Mas antes de você cravar essas características, por favor, analise tudo o que eu disse até então. Perceba as características sintomáticas advindas de sinais especializados ou específicos, onde eles vão denunciar se essa vovozinha é uma vovozinha que vai comer o lobo mau, ou ela vai ser o aperitivo do lobo mau, né? Quer dizer, quem é o lobo mau? É a vovozinha ou o próprio lobo mau? Às vezes a vovozinha, ela mata o lobo mau, entendeu? Vocês entenderam? Então, por que vai haver essa patologia, essa consequência no ombro? Vamos lá. O ombro é uma articulação que funciona, que movimenta, que produz um deslocamento de massa para todos os planos e eixos. Então ela é muito complexa, o ombro. Como o próprio discernimento ele é complexo, como o fígado também é complexo, como o lobo frontal é complexo, como a própria visão é complexa. E tudo isso é fígado. Tudo isso é essência rum. Então, o fígado, ele estará coordenando tudo isso a partir de um padrão de informação chamado regularidade. Regularidade. Então, a regularidade energética depende do fígado, que é aquele negócio que o pessoal gosta de falar, que é o livre fluxo de ti, tá. É regularidade. Professor, não é vento. Vento é peido. Que vento? Vento tá lá fora. Quando ele entra, ele causa um problema. Entra vento, não sei? Como é que faz para entrar vento, não sei? Vai te encher. Eu tô tão gordo. Não é gordo, não. Isso é vento. Isso é gás, é peido. Solta um peido. Entendeu? Vento. Como que o vento entra? Professor, mas o fígado não produz vento? Vamos mudar o assunto, vai. Fico nervoso. Seguinte. Aí, quando o fígado fica irregular, ele manda uma energia para cima, que é o Yanti, porque é fluido. Esse Yanti vai se instalar. Pega essa aqui. O Yanti irá se instalar em desequilíbrio em regiões onde nós temos afinidade. Essas regiões são regiões específicas que têm uma ligação direta com o fígado, e essa ligação com o fígado está sendo feita ou foi feita lá na embriogênese. Então você tem um ponto aqui, ó, VB21, 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 entendeu? Esse ponto estará sendo o grande genitor, uma grande referência para que o Yanti
passe daqui para riba. E ele, VB21, estará dolorido quando você tem um problema na região. Então, quando esse Yanti sobe, se ele se instala aqui e demarca a sua região aqui, você criará um padrão de irregularidade numa musculatura estática. E uma musculatura estática com padrão de irregularidade entra numa contração espasmódica, entra numa contração frequente. Esse excesso de contração gera uma tensão que se espalha por toda a região. E essa região onde o trapézio manda, porque ele é o músculo, trapézio fibras médias, ele é o chefe, porque ele está inserido onde está o VB21, e não o contrário. Não é o contrário. Quer dizer, não é o VB21 que está inserido no trapézio, é o trapézio que está no VB21, porra. É o trapézio que está ali, porque eu disse no início da aula, eu falei para vocês que o corpo surge a partir das energias. Então, um ponto de acupuntura plasma um material biológico chamado de proteína, colágeno, elastina, o caralho A4, ele plasma isso, mas ele está ali já há muito tempo. Então, o trapézio, ele fixa nessa região, onde então o VB21 recolhe essa energia do fígado e repassa isso para a musculatura para causar um espasmo. E você se prepara para a luta, você vai armar o cotovelo, armar o ombro, o tórax, o tronco, aliás, você arma, suspende aqui, levantador da escápula, trapézio, blá, 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 um monte de músculo, e fica armado para poder brigar. E faz um componente rotacional. Todo esse processo aqui, ele é uma condição relacionada com o fígado e com os nichos fisiológicos do fígado. E então, o VB21 é o chefe de transição, vamos dizer assim, desse Yanti que sobe quando você fica com raiva. Contudo, essa pessoa egoísta, que não tem nada a ver com nós aqui, nós aqui somos tudo lindo e maravilhoso, ninguém aqui tem problema, nós não temos problema, nós somos lindos e maravilhosos, ninguém aqui tem problema, só os outros, ok? Só o vizinho, vizinha. Então vamos lá, seguindo. Então como nós não temos problema, então vamos falar do outro. Aí a velhinha tá lá, e ela chega lá, meu ombro, e ela tem todos os sinais e sintomas que eu falei, cabelo caindo, o zóio fraco, tendão tudo arrebentado, fígado destruído, dor de cabeça, problema quando a velha menstruava, tinha problema menstrual, melasma, tudo isso. Aí ela tem um problema, eu vim dar meu ombro. Você vai tratar com pontos locais, mas você vai lembrar que, a depender dos sinais e sintomas, esse ombro precisa ser não só tratado pelos pontos locais, mas também tratado a questão do egoísmo. Então você vai por etapas. Você vai cumprir etapas. E essas etapas, elas sugerem você seguir a norma que eu trago para vocês de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, uma conduta terapêutica deve seguir uma norma, deve seguir um protocolo. E esse protocolo está relacionado à ordem de importância das coisas, onde a estrutura física é tratada primeiro. Então você trata primeiro a dor, depois o fígado e depois a emoção. Em 40 sessões a véia está curada, não só do ombro, provavelmente ela, a partir de uma acupuntura bem feita que segue um padrão de objetivos, ela opera trabalhando a cognição, o temperamento e a própria consciência para que ela perceba, velhinha perceba, que ela não pode ser daquele jeito. Então a acupuntura não vai tirar de você o seu mal, não vai mudar a sua índole, não vai fazer você fazer acupuntura todo dia para ganhar dinheiro, pontos para ganhar dinheiro, ou até mesmo pontos para projeção. Né? Muita gente pede para mim, professor, quais são os pontos da projeção? Os pontos da projeção não existem. Se existisse, eu estava cheio de pontos para projetar. Projeção consciencial, né? E tal. Mas, de qualquer forma, eu quero que você entenda que, a seguir o que eu estou falando, você terá sucesso terapêutico. Por quê? Porque você vai tratar primeiro a dor, depois você tratará
o fígado e depois tratará as emoções. Então, quando você olhar para a dor, você trata com pontos locais e com um vaso maravilhoso unilateral. Esse vaso maravilhoso unilateral é o vaso maravilhoso TA5VB41. Entendem? A partir daí, entendam que os pontos locais dependem de um suprimento energético local, onde o intestino grosso é o responsável. E esse intestino grosso, a partir do seu meridiano, estará coordenando toda a nutrição local. Então entendam, o povo fala a palavra fisiologia energética, mas eles prostituem essa palavra, eles ofendem essa palavra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a fisiologia energética, ela precisa ser limpa das pessoas que não entendem ela direito, pois aqui eu estou avisando que a nutrição do fígado é feita pelo rim internamente, dentro dos ossos, dentro da própria articulação, dentro da estrutura que faz a juntura, e o próprio a cápsula articular, tendões, a própria estrutura externa é quem vai mandar energia para lá, é o fígado, e quem vai nutrir com energia Hong, R-O-N-G, que é a junção da energia Yin com a energia Yang. Quem vai nutrir diretamente essa estrutura é o intestino grosso. Então eu tenho uma nutrição parenteral, rim, uma nutrição externa das estruturas, obviamente, fígado, e uma nutrição local, direta, que é o meridiano do intestino grosso. Então você vai pegar pontos locais, vai pegar IG4, vai pegar VB21, obviamente, e a partir dali você terá um alívio da dor em 3, 4 sessões. Então você desloca agora todo o seu movimento terapêutico para o fígado, tratando a irregularidade do fígado. Então pegando pontos para a regularidade. BB34, F2, o mesmo vaso maravilhoso. E depois que então os sintomas relacionados ao fígado, perguntados na primeira sessão, lá para a 11ª sessão, começam a sumir. Então a unha que ficava quebradiça não fica mais, a unha já está forte, a veinha já está diferente, o cabelo começa a brotar da cabeça da véia, a visão começa a ficar melhor. A dor de cabeça diminui. Quando você começa a trabalhar tudo isso, em 12, 13, no máximo 14 sessões, isso começa a acontecer. Isso começa a acontecer. Obviamente, em 12, 13, 14 sessões, isso começa a acontecer. Contudo, todavia, entretanto, neste período você pode ter uma recaída no ombro. Por quê? Porque você tira a dor da véia e ela começa a pegar as tapuer dela. Ela começa a mexer nos armários. Ela começa a querer lavar a casa. Não tem o que fazer. Antes não fazia nada porque tinha muita dor. Não tinha muita dor. Agora, ela começa a fazer tudo. Começa a fazer tudo. Então, neste exato instante, eu estou oferecendo a você um movimento de informações capazes de explicar exatamente a psicoenergopatogênese do ombro. E o povo está aqui perguntando de zumbido, o povo está perguntando de entorse, o povo está perguntando de outras coisas. Eu só falo uma coisa, de hoje até sexta eu falarei só de articulações. Hoje eu falei do ombro. E isso aqui vai virar um curso. Isso que eu estou falando aqui agora e o que eu falarei, e essas informações, quer dizer, essa aula e algumas outras que eu vou encaixar nessa aula. Vocês entenderam? Entenderam? Hã? Então vamos lá. Perguntas. Vai, eu tenho 2 minutos para perguntas. Sobre ombro. Não vai perguntar sobre outra coisa não, porra. Ombro. Pergunta. Ombro. Lembrando que o site lojacentobenesse.com.br está em promoção. Hoje, agora, eu vou liberar mais alguns produtos. Amanhã termina essa promoção, mas vai ter algumas coisinhas aí. Alguém perguntou do curso de desportiva, talvez ele será liberado. Eu estou só vendo que tem muita coisa, nossa, é muita coisa. E a gente já tem um produto... Não, tem demais, bom demais. Vamos lá.
IG4, sim, IG4 tem que tratar. O que você tem que entender, bursite no ombro é a mesma coisa, tendão. Gente, qualquer problema no ombro segue essa rotina que eu falei. Qualquer um. Pode haver, a partir das patologias específicas, pode haver outros elementos envolvidos que vão estar relacionados com a própria condução do temperamento da pessoa. Aí você fala assim, professor, mas o cara do basquete, o cara do vôlei, vai ter uma lesão no ombro, então ele é egoísta? Eu não posso afirmar. Por quê? Porque o cara faz overuse. O cara usa muito. Mas eu também posso perguntar o seguinte para você, que se eu tenho 60 jogadores de basquete que fazem o mesmo movimento, são da mesma etnia, são do mesmo tamanho, possuem as mesmas características físicas, porque apenas 5 desenvolvem um problema crônico. Então eu trago aquela máxima, que é, se o seu paciente não melhora em 3 meses de fisioterapia bem aplicada e também acupuntura, eu suspeito sempre de um problema relacionado à questão emocional, seguindo isso aqui. Entenderam? Entenderam? Entendem? Sim, o Fabrício, fique tranquilo, dia 17. Dia 17 dá domingo, não é? Não é domingo? É Super Live de AVC. Super Live. E semana que vem tô preparando outro negócio muito louco pra vocês. Muito louco. Ok? Entenderam? Então eu já vou indo. Vou seguir minha vida porque a vida não para, como diz o velho Cazuza. Eu acho que é ele que falou isso, né? Que é a vida, né? Ó, alguma questão? Lembrando, o site tá novinho em folha, vai lá, tem combo pra caramba, segue lá, tá? Ó, curso de cadeias musculares, ismeridiano tendíneos, acho que são, deixa eu ver, 4, 5, 9, são as 12 aulas, 13 aulas, são aulas do curso de desportiva. Eu dei essas aulas pro pessoal da desportiva. Quem é da desportiva aí vai saber o que eu tô falando. Essas aulas não estavam lá e agora estão. Eu dei essas aulas, tem uns 10 dias que eu pus essas aulas lá, mas agora essa temática é um curso só, é só um curso, muito top. Tá ok? Vou seguir minha vida e vocês sigam a de vocês. Amanhã eu tô de volta. Como manter paciente depois que tira a dor? Ah, Bela, amanhã eu vou falar sobre quadril e respondo essa pergunta aí. Tchau, até amanhã. Os livros estão voltando pro site agora, é só correr lá. Eu vou abrir agora para vocês. Um abraço, gente.